Caros compatriotas, caros irmãos e amigos de Angola, endereço-me ao povo que amo e que partilho o sentimento, a dor e o sofrimento. Endereço-me essencialmente ao povo humilde e oprimido que não cansa de clamar ao socorro da sua pátria e dos seus filhos. Este momento é importante para nós, quando tiramos a lição de um passado frustrado e desgastado pela guerra do interesse, do clã, de tristeza e de angústia ao mesmo tempo. De facto, este momento exige uma profunda reflexão e sabedoria, seja pela parte dos representantes do povo ou de uma forma direta ao próprio povo. Caros compatriotas, caros irmãos e amigos, tivemos que percorrer um longo percurso de uma história balcanizada pela guerra civil dos interesses pessoais de certos oportunistas e neocolonialistas que governam e desgovernam o nosso país. A falta de consenso, de correlação e de vontade política de parte a outra dos nossos governantes, tivemos que percorrer 27 anos para chegarmos à paz militar insegura e ameaçadora ao mesmo tempo. A falta de diálogo entre os angolanos, capaz de estabilizar definitivamente o nosso convívio entre os povos de Angola e vizinhos africanos, para a conquista de uma verdadeira paz duradoura e reconciliadora, é um equívoco essencial para a estabilidade e a soberania nacional e de África em particular. O nosso povo lutou e defendeu com bravura e determinação a nossa nação contra o colonialismo português, cuja guerra foi inspirada pela libertação de Angola e dos seus povos. Este processo será interrompido depois pelo oportunismo do MPLA e de Agostinho Neto, pelo seu egoísmo e o desejo de ser o único representante do povo angolano. O MPLA e Agostinho Neto vão muito adiante a descartar e recusar a partilha do poder com o resto dos representantes legítimos que enfrentaram a verdadeira luta de libertação de Angola contra o colonialismo português, nomeadamente a FNLA, a UNITA de Jonas Savimbi. No entanto, eram precisos 16 anos para a organização das primeiras históricas eleições legislativas em Angola, cujas presidenciais nunca tiveram lugar. Isto é, devido à retomada da guerra, que deveria ser esquecida há bastante tempo, mas o oportunismo e a má-fé do ditador e neocolonialista José Eduardo dos Santos arrastou-a em um novo barril de sangue. O que se queria não é a paz entre os irmãos, mas a eliminação total e completa dos representantes legítimos do povo angolano, nomeadamente Jonas Savimbi, Holden Roberto, Mfulumpinga Lando Vitor
a fim de permitir a continuidade ilegítima no poder autocrático de José Eduardo dos Santos, o regresso do colonialismo português e o esbanjamento do bem público e das riquezas de Angola. O MPLA é uma máquina destrutora constituída pelo Partido Comunista Português com a vocação de colonizar de uma forma indireta a rica Angola para o sustento da economia portuguesa de uma forma indireta e do arquipélago nem só, mas também para a continuidade de exploração e esbanjamento das riquezas de Angola pelo Portugal e o resto do mundo multinacional. A máquina corrupta dirigida pelo José Eduardo dos Santos arrastou líderes políticos, religiosos e tradicionais. A imagem de Angola de José Eduardo dos Santos e Parres é corrupta e irreconciliadora. Por isso, acaba a geração da sociedade civil, de todas as confissões, de poder tomar, consciência da problemática do nosso país, no ponto de vista político, socioeconômico e cultural. A juventude angolana, repito, a juventude angolana tem que tomar a consciência dos acontecimentos, constrangimentos e transtornos que continuam a influenciar a divisão, a exclusão social e a discriminação no seio das populações angolanas, forçando-as ao asilo e à pobreza perpétua. Na qualidade de jovens e futuro da nação, devem refletir juntos para encarar uma solução capaz de transcender e erradicar a corrupção, a pobreza e combater contra a ditadura e o neocolonialismo no nosso país. A corrupção e a má governação são os elementos inimigos da nação que assolam o nosso povo. Já que os nossos velhos cometeram muitos erros no passado, acaba agora a juventude de todas as confissões de tomar medidas consensuais e pertinentes em benefício do nosso povo para poder limpar a imagem de Angola e dar-lhe aquilo que lhe merece como um país mais rico do continente africano. Encarar soluções sustentáveis para o desenvolvimento do nosso país e dos seus povos. Corrigir os erros do passado. Em reconhecê-los primeiramente e após corrigi-los, ambas as partes pertinentes e atinentes para a salvaguarda da identidade nacional e o bem-estar dos seus povos. Devem reconhecer o passado balcanizado para a reconstrução de uma nova Angola de direito, prosperidade e respeito à pessoa humana. A reconciliação passa essencialmente pelo diálogo, reconhecimento, boa vontade e amor ao próximo. Perdão. A reconciliação não exige
imposição de regras nem de leis atípicas, mas sim de um diálogo franco e aberto, onde cada um de nós deve reconhecer os erros do passado, confessá-los e depois reconciliar-se uns aos outros. Nós, os jovens, não somos do MPLA, nem da UNITA ou qualquer outra formação política, mas somos, sobretudo e antes de tudo, angolanos e irmãos da mesma pátria. Se ontem a aldrabice e as lacunhas ganharam espaço na sociedade angolana, deixe que hoje a verdade nos ilumina. Se ontem éramos crianças e não comíamos ainda alimentos sólidos, deixe que hoje cada um de nós possa crescer e comer alimentos sólidos, porque já somos homens e mulheres com mentalidade crescida. Não nos deixe mais aldrabar para todo qualquer que seja. Se ontem matámos-nos, vingámos-nos uns aos outros, sem qualquer razão formal ou justificativa, deixe que hoje a verdade do norte ao sul nos ilumina, porque somos irmãos da mesma terra. Angola é um país muito rico, não só pelos recursos naturais, mas também pela diversificação de raças, línguas e culturas. Por isso, o nosso país não pode ter um só representante do povo. Nenhuma Constituição atípica que não obedeça à vontade do povo. Também Angola não é um partido político como muitos pretendem interpretar, mas é uma nação que incumbe as diferenças étnicas, religiosas e culturais. Antes do MPLA, e sobretudo, nós já éramos angolanos. Isto é, não é o MPLA que criou Angola, mas ela existiu antes mesmo da existência de José Eduardo dos Santos e do MPLA. Os nossos velhos cometeram muitos erros que não conseguem reparar até a presente data, cujam estes só poderão sofrer transformações importantes até a tomada do poder pelos homens honestos, e principalmente pelos mais novos, patrióticos e amantes da pátria e dos seus povos. Isto é, acho iminente e oportuno a passagem do poder aos mais novos. Digo mais novos porque, como acabei de referir-me anteriormente, que os nossos velhos cometeram muitos erros no passado
e até agora não conseguem reparar. Os mais novos são capazes de trazer uma verdadeira paz e reconciliação no seio das populações angolanas, porque a reconciliação é um processo muito importante e capital para todo qualquer povo ou nação do mundo. E cada nação ou povo do mundo tem o direito de viver as suas liberdades fundamentais. Um dirigente da nação deve ser eleito e deve beneficiar um mandato periódico do seu povo. Caso contrário, isto torna uma ditadura. E não há dúvidas que José Eduardo dos Santos é um ditador sem precedente. Este é um fenômeno comunista. Na maioria de casos, os ditadores são inspirados do leninismo, marxismo ou do neocolonialismo dos seus colonos. Ontem estivemos numa era sem iluminação e sem saída desde a vinda dos neocolonialistas no poder autoritário no nosso país. Mas hoje, a realidade é outra. Cada vez mais que envelhecemos, cada vez que passamos de uma geração a outra, o nosso raciocínio de ontem jamais será o mesmo hoje ou amanhã. Por isso, sejamos homens e mulheres de maturidade crescida. Não só, mas devemos acompanhar a convivência de outras nações mais unidas e mais democráticas do mundo, onde o homem está na senda de todas as suas preocupações. O governo deve trabalhar para garantir e satisfazer as necessidades do povo ou do seu povo, após os demais. A democracia é um regime político ou, de forma mais larga, um corpus de princípios filosóficos e políticos pelo qual o povo é soberano e elege os governantes. Garanto que isto funciona. E nem só, mas também faz funcionar e respeitar os princípios, as regras e as leis vigentes em diferentes nações democráticas. Quando falo das nações democráticas, não me refiro dos Estados governados pelos disfarçados socialistas e democratas, mas sim refiro-me essencialmente dos Estados com a verdadeira cultura democrática. O exemplo mais típico é do país onde vivo. Desde as eleições de 13 de junho de 2010, a Bélgica continua a ser governado ou continua sem governo e todas as negociações em torno de um acordo entre as comunidades sempre conduziram a nenhum resultado possível para a formação de um governo federal e cujas instituições do Estado continuam a funcionar de uma forma normal e legal, sem constrangimentos nem transtornos.
São quase 325 dias que os belgas são governados pela pilotagem automática. A integridade do rei é ameaçada. O cotidiano e a vida de negócios nunca foi bloqueado. A recuperação revela um pouco mais intensa em relação ao resto da zona euro. Isto é, esta blocagem deve-se por falta de entendimento e a rejeição total do líder nacionalista Flamengo. Apesar de tudo, nunca resistamos nenhuma ameaça à morte ou sentimentos repressivos de armas de fogo contra esta ou a outra comunidade. Por que o preconceito do africano insiste em tomada de decisões por força das armas, principalmente quando se trata de um problema do interesse geral? Por que José Eduardo dos Santos trata os angolanos como se tratasse de palhaços ou excrementos?